Hello, titia chegou, minha gente. Hoje é dia de Vital Responde. Vamos lá então para as perguntas aqui, né? Que o pessoal deixa lá nos vídeos do Vital e ele responde algumas delas. Senhor Froze, a maioria dos marginais assassinos no Brasil nasceram no ano 2000. Que explicação o senhor teria? Resposta do Vital. Os comandos do mal estão em pessoas bem mais velhas. São essas que induzem os jovens a seguir para o mau caminho. Uma criança, mesmo que seja uma semente estelar, pode ser induzida ao mau caminho por influência externa. A mídia é o braço mais importante do polvo cinzento. A maioria dos sistemas vigentes também são os outros braços, abraços de luz. Veja, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: essas crianças que nascem são crianças extraordinárias, né? Diferenciadas, outra configuração. Mas elas estão sob a tutela, responsabilidade, filiação, parentesco, o que quer que seja, de pessoas. O meio influencia, é óbvio. Né? Então ela tem aquela natureza, ela traz as características dela, mas ela está sob o véu do esquecimento. A gente não pode esquecer esse detalhe. Por isso que eu sempre repito, como é importante, né? Como é maravilhoso quando essas crianças nascem num contexto familiar onde valores são importantes, onde o amor, o respeito, a compaixão, a honestidade, a união, a cooperação, a colaboração são importantes, né? Quando se une a isso o entendimento espiritual, melhor ainda. Ninguém está livre, lamentavelmente. O fato delas serem sementes não as assegura em nada aqui. Então, a responsabilidade de quem recebe essas crianças é imensa. É imensa. É gigantesca. Nós somos guardiões desses pequenos. Nós temos grande responsabilidade. Então não adianta achar, essa criança é uma criança que vem das estrelas, ela é o super-homem, supra-sumo. Existe a criptonita. A criptonita é a mídia, a criptonita é o sistema, que enfraquece essas crianças se você faz uma analogia com o super-homem. Então, realmente, todo cuidado é pouco. O senhor poderia falar sobre a reunião do grupo Bilderberg que ocorrerá na próxima semana? O que a luz espera e se prepara para o que sairá dali? Não sei quando é essa reunião do capiroto aí não, mas veio esse comentário. Resposta do Vital. Tudo o que se espera é que agora, se não forem soluções baseadas no plano da luz, nada vai funcionar. Os controladores do mundo até podem tentar alternativas para a sua sobrevivência, mas nada vai dar certo para eles. Não há mais tempo. A Terra vai finalizar o processo de transição e tudo muda de acordo com o plano divino. A luz traz novas energias e o que não estiver alinhado com essa energia simplesmente deixa de existir. Já há muito tempo o Vital fala, eles vão tentar muitas coisas, eles não vão conseguir. E a gente consegue perceber esse movimento, eles tentando e não conseguindo. Não tem um texto dele que diz o basta? O Criador disse basta. Aí tem gente que fala assim, mas por que ainda acontece tanta coisa ruim no mundo? Porque ainda existem lições. Porque ainda existem equilíbrios a serem realizados. Porque nós estamos num mundo de terceira dimensão. A limpeza no plano astral, beleza. Agora o bicho pega no nosso quintal. Tem um texto do Vital, né? Que fala, a limpeza chegou no nosso quintal, uma coisa assim. Eu estou resgatando textos bem antigos do Vital. Vocês têm percebido aí. E que tem tudo a ver, né, com o que a gente tem vivido. Com certeza, mensagens da espiritualidade são atemporais, né? Então, o basta foi dado, mas ainda existem situações que precisam ser solucionadas e muitos aprendizados a serem realizados. Agora,
Eles podem tentar. Eles sabem que não vão conseguir. Boa tarde. Existe uma questão que muito me preocupa. Tenho muito terreno onde cresce muita vegetação que tenho de cortar e até colocar químicos para não crescerem rapidamente. Isso é errado? Resposta do Vital. Devemos ter a consciência plena das coisas. Preservar a natureza não quer dizer que não podemos mais plantar para que tenhamos subsistência. Peraí, gente. Existe um denominador comum onde se pode preservar e ao mesmo tempo produzir. Ainda não conseguimos produzir os alimentos através da luz. Caso contrário, a humanidade pereceria de fome. Abraços de luz. Vejam, gente, a gente vive num mundo tão neurótico que daqui a pouco, né? Você não pode plantar, você não pode beber água, né? Porque já se fala um monte de coisa com relação à carne e tudo mais. Enfim. O bom senso precisa prevalecer. O caminho do meio precisa prevalecer. Eu sempre olho para o plano divino como algo perfeito. Sendo um plano perfeito, nós fomos projetados desta forma para lidar com as situações desta forma, considerando a nossa configuração no sentido de necessidades físicas, como alimentação. E aí entram verduras, legumes, carboidratos, proteínas, porque eu vejo um monte de gente falar, já está provado que o ser humano não precisa de proteína. Então, dá uma pesquisadinha em fontes sérias, que a primeira coisa que você vai descobrir é que a pirâmide alimentar foi invertida pelo sistema, né? Ou seja, pouquinho de proteína, se é que o ser humano precisa, é aquela barroada de carboidrato lá embaixo. E não à toa as pessoas adoecendo. Na verdade, é o contrário. Ah, mas pode substituir a proteína de carne pela proteína de soja. Nem morta. Que soja? Transgênica? Cheia de tranqueira? É a minha opinião, antes de tudo, né? Então, assim, essa questão dos alimentos sempre gera uma polêmica muito grande, especialmente quando vai para o quesito carne, né? Porque sempre tem os defensores, eu não digo nem os defensores, vem aquela turma que quer te doutrinar, né? Porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, isso é um crime, mas não é crime quando mata, né, um bebê, por exemplo. Eu já falei disso, já entrei até em polêmica aqui, não é esse o caso. Mas não muda a minha opinião com relação a isso. Então, assim, a gente precisa ter bom senso. O ser humano precisa se alimentar. E muitas vezes, para isso, ele vai precisar lançar mão de certas ações que para muita gente é um absurdo. É um absurdo. Eu gosto muito de assistir aquele menino... Meu Deus, como é o nome dele? Peraí que eu vou lembrar o nome dele. Eu tô com o sobrenome dele na cabeça, mas eu não estou com o primeiro nome. Richard Rasmussen. Eu acho aquele cara fantástico. Mas ele vai no olho do mosquito quando é para apresentar, né, as informações com relação à cadeia alimentar, o porquê, a função. Eu assisti um vídeo dele uma vez, ele falando exatamente do vegetarianismo e do veganismo, e ele explicou pela ótica científica, vamos dizer assim, o que o Vital fala pela espiritualidade. Eu fiquei apaixonada, eu já gostava dele. Achei fantástico. Então, assim, não adianta querer bancar o Marte que defende, né? O reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, se você odeia seres humanos. Como eu vejo um monte de gente falar, a humanidade está perdida. O ser humano não vale nada. E você vale o quê como ser humano? Porque eu sou um ser humano. Algumas, digamos assim,
como é que a gente pode dizer? Algumas pecinhas da humanidade, lamentavelmente, são osso duro de roer. Não quer dizer que seja a humanidade. A gente precisa parar com essa mania do cão de ficar colocando a humanidade no limbo, no chão, na escória. Isso o sistema fez o tempo todo. Se a gente não entende o que nós somos, e esse tipo de discurso não ajuda em absolutamente nada, fica complicado. Respeito é pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, angelical e todos os outros que aí estiverem. É preciso que haja o equilíbrio. O Vital fez um áudio de respostas, acho que no dia 9 de junho, que teve uma pessoa, né, que falou que tinha uma ONG e tudo mais. Uma ONG não, ela recolhia, né, animais e que ela estava indignada porque ninguém ajudava. Eu achei a resposta do Vital fantástica. É muito válido a gente querer ajudar, mas não adianta a gente ficar querendo que os outros ajudem como a gente ajuda. Até onde eu posso ajudar? Qual é a minha condição de ajudar? E ficar com raiva porque ninguém me ajuda? Isso é um trabalho e um propósito seu. Legal. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu não vou ajudar. Nem por isso a pessoa é um demônio, porque ela não pode ajudar. Ela não ajuda, porque talvez ela não queira, ela não se identifica com isso, porque talvez ela não possa. Há uma série de fatores. Então, entra-se numa questão, né, de criar certos atritos, que você olha assim e fala, meu pai do céu, o que está acontecendo? E aí você vai vendo mesmo movimentos para dividir cada vez mais as pessoas. Então, assim, caminho do meio, sempre. E eu sei que não é simples, porque muitas vezes eu também vou com meu pezinho na porta, bem menos do que antes, mas ainda vou. Porque tem umas coisas que você ouve e você fala, meu, mas aí eu tenho que aprender a não me contaminar, né, das besteiradas que a gente ouve. Mas vamos lá. Amor incondicional versus amor próprio. Onde termina um e começa o outro, devemos anular o amor próprio em favor do amor incondicional? Resposta do Vital. Amor próprio é uma parte do amor incondicional, por isso se diz incondicional, pois engloba tudo sem condicionar, abraços de luz, ou seja, você se ama independentemente de qualquer coisa. Gente, pelo amor de Deus, anular amor próprio é um suicídio energético. Uma pessoa que não alimenta amor próprio está morta na vida. Porque ela se torna refém capacho de tudo o que possa surgir na vida dela. Amor próprio é o foco. Uma vez, eu ouvi o Luiz Antônio Gasparetto. Eu vou falar Gasparetto. Sempre que eu falar Gasparetto, eu estou falando do titio Gasparetto. Luiz Antônio Gasparetto, que foi, né, uma pessoa que eu acompanhei durante muito tempo. Ele falou assim, com aquele jeitão dele. Aliás, se vocês quiserem acompanhar, ele tem a plataforma, né, do Gasparetto, lá acho que na Rádio Mundial continua um monte de trabalho dele. Vocês acham vídeo do Gasparetto no YouTube a rodo? Tem bastante coisa. E eu lembro que ele falou assim, você tá pensando o quê? Quando você morrer, você chegar do outro lado, vão perguntar pra você, o que você fez de bom pros outros? Não vão não. A pergunta vai ser, e aí? Você se divertiu? O que você fez de bom pra você? Se não foi a primeira vez, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi esse conceito do olhar para si, de se colocar em primeiro lugar. E por isso eu sou muito grata ao Gasparetto, porque foi ele que começou, né? Foi ele que me ajudou a iniciar esse trabalho, que efetivamente eu fui intensificar só agora recentemente. Então ainda fiquei muitos anos, né, vivendo dentro de crenças e padrões, mas ele me deu uma base espetacular. Porque são conceitos, muitas vezes, difíceis de você, mas como assim? Eu cresci ouvindo que eu preciso ajudar o outro. Como é que é? Amai ao próximo como a ti mesmo. Só que eu esqueço que nessa mesma frase, o amar ao próximo é como eu amo a mim. Eu sou a referência de amor, ou seja, amor próprio. Que eu ame o meu irmão como eu me amo. Então, que eu me ame primeiro para amar meu irmão.
Mas a coisa foi conduzida de uma forma que parece que esse a ti mesmo não existe nesta frase. Ela parece que se perde. Então, aquela cabeça cheia de crenças, amar ao próximo, ao próximo, ao próximo, ao próximo. O teu próximo mais próximo é você. Uma vez me falaram isso. O teu próximo mais próximo é você. Eu falei, olha, o Gasparetto já falou alguma coisa mais ou menos parecida. Então você vai entendendo, então você vai desconstruindo, aí você percebe que não é que você não vai fazer pelo outro, você vai fazer por você primeiro, para que você esteja bem, para colaborar com o outro, porque você não vai fazer a parte que cabe a ele. Muito bom. Pula. Ah, vejam essa pergunta aqui interessantíssima. Querido Vital, tenho uma pergunta sobre minha filha. Ela está com 27 anos. Eu sou médium e trabalho num centro espírita. Minha filha recentemente teve um tumor no útero. Ela operou e está bem. E ela não quer ter filhos. Mas no nosso centro veio a informação de que o tumor dela é consequência de uma menina que quer nascer. Ser filha dela. Inclusive, em nossas sessões, um colega médium canalizou a menina que estava muito triste porque quer nascer e combinou com a minha filha da menina ser a filha dela. Minha filha não quer saber. A retirada do tumor ainda não a impede de ter filhos. É uma pessoa boa, mas não tem abertura espiritual para entender e aceitar isso. Como eu posso ajudá-la a abrir mais a consciência e aceitar essa criança que, pelo visto, continua pertinho dela querendo nascer? Desde já te agradeço qualquer orientação. Receba amor. Aí o Vital responde. Ela tem o livre-arbítrio de decidir por suas escolhas. Evoluímos pelo amor ou então pela dor. Lembrando que esse é o protocolo de um mundo de provas e expiações. Não podemos obrigar alguém a nada. Abraços de luz. Eu achei interessante esse relato e eu fiquei pensando assim, mas peraí, né? Vamos supor, tá? Talvez eu esteja falando até uma bobagem para vocês. Mas veja, essa coisa do tumor, ela teve um tumor porque ela não quer ter um filho. Eu não estou dizendo que é isso que está aqui, mas a gente pode associar. Eu não sei, isso para mim eu não compreendi isso, eu não compreendo dessa forma. Vamos supor que existe um plano onde esse espírito precisa nascer como filha dessa moça. Ok. Mas se a moça não quer, como é que faz? É o livre-arbítrio. Então, eu fico pensando assim, esse espírito insistindo para nascer por ela, aí é uma pergunta que eu vou lançar. Ela não estaria fazendo um papel meio que de obsessão? Eu tenho que nascer por ela, eu tenho que nascer por ela. Tem alguma coisa aí que não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio. Vamos supor que elas tenham feito de fato esse acordo, né? Ainda assim, mesmo a moça dizendo que a receberia como filha, é o que eu falo. O plano de alma, o próprio Vital já falou disso, né? Ele prevê N possibilidades dentro das escolhas que são feitas. Então, ficou meio uma coisa... Eu tô até compartilhando com vocês, porque ficou uma coisa meio que... Pra mim, né? Tá, mas se ela não quer ter a filha, essa filha, então esse espírito, no meu entendimento, ele pode vir a encontrar uma outra forma de reencarnar. Talvez através de outra pessoa. Agora, se há algo que elas precisam equilibrar, vamos supor que esse espírito encarne por uma outra pessoa. Pode ter certeza que a vida vai trabalhar para que essas duas se encontrem. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Porque o que é aprendizado vai chegar, o que é lição vai chegar, né? Então, essa foi uma pergunta que me trouxe essa reflexão. Vital, bom dia. Eu o acompanho há muito tempo e o admiro muito.
Me ajude nesta questão. Tenho um irmão que me despreza, ignora, não me tolera, pelo simples fato de ter mantido contato com uma filha que ele suspeita não ser fruto de sua relação com a mãe, de quem está há anos separado. Essa filha mora nos Estados Unidos e eu, além de manter contato com ela, a revelia do meu irmão, ainda mandei um abraço para minha ex-cunhada, a ex-mulher dele. O que faço? Não tenho rancor nenhum dele, tenho pena, porque é um homem amargo e sozinho. Ele quer que eu peça perdão a ele e eu não sinto que deva fazê-lo. Afinal, a moça é minha sobrinha. Resposta do Vital. Faça aquilo que o seu coração sente. O teu irmão nada pode impedir de você amar, mesmo as pessoas que ele despreza. Se ele se incomoda com isso, o problema é dele e não teu. Uma pena que ele guarde tanto rancor. Abraços de luz. Nossa, né? Quer dizer, ele não aceita o fato da irmã manter contato com a sobrinha, ele desconfia que não seja filha. Na verdade, ele quer controlar a irmã, né? Então aí já existe um sério problema. E esse rancor é algo que ele precisaria resolver dentro dele, né? Agora veja, a gente pode permitir que as pessoas, né, interfiram dessa forma na nossa vida. Você vai falar ou não vai falar? Eu não quero que você tenha contato falando. Oi? Eu, hein? Risca a faca no chão. Desculpe. Deixa eu ver. Não, isso aqui não. Isso aqui é uma pergunta. É porque eu separo muitas, mas quando eu vejo que a pergunta ela já é muito recorrente, por exemplo, né? Quem desencarnar vai para onde? Então eu vou pular. Eu tenho quase certeza que vim de forma compulsória ou então de outro lugar. Desde que me entendo por gente, sempre tive cara de cachorro que caiu da mudança, sem contar que parecia um bicho do mato, que fugia de tudo e tentava ficar escondido. Grudado nas pernas de um adulto, já que minha mãe partiu quando eu tinha 6 anos. Mas, ainda que os períodos mais críticos tenham passado como aprendizado, ainda me sinto um pouco desconfortável e sem saber para onde ir. Resposta do Vital. De uma coisa você pode ter certeza. Você não está numa encarnação compulsória. Se fosse, você nem estaria interessado neste tipo de assunto. Você está como todos nós que queremos ascensionar e por isso nós nos achamos meio estranhos em relação ao coletivo. Abraços de luz. Eu já ouvi muito isso, da pessoa achar que ela está numa encarnação compulsória, que veio. Não veio, gente. Vocês podem achar isso. Não veio. Essa resposta do Vital foi bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Se você tivesse vindo compulsoriamente, você não se interessaria, né, por esses assuntos. Você estava mais tacando fogo, né, no circo. Sabe lá Deus fazendo o quê? Então eu acho que isso precisa ser trabalhado. Pode existir alguma memória de dor que te faz acreditar nisso. Limpa essa memória. A gente está bem cansadinho, né? Bem cansadinho. O Vital já fez, né? Fez um áudio que foi assim altamente bem recebido pelo público. Todos são, mas esse teve uma repercussão muito grande quando ele falou, né? Que a alma, né? O cansaço da alma e todo mundo, a gente não pode falar todo mundo, mas a esmagadora maioria que deixou seus comentários no vídeo. Realmente, esse vídeo me traduziu, esse vídeo sou eu, esse vídeo é para mim, eu estou... Porque realmente estamos cansados, porque a gente sabe o que vem. Então a gente está num compasso de espera, porque a alma sabe, e a gente anseia por ver aquilo, né, acontecendo. Mas compulsória, a pessoa que encarna compulsoriamente, ela não age, eu acredito, nem age dentro da luz. E o filho que deixa de lado os pais idosos? Resposta do Vital. Tudo aquilo que fazemos aos outros é a nós mesmos que estamos fazendo. E a lei do retorno é infalível. Abraços de luz. Às vezes a gente fica indignado, vamos pegar aqui um exemplo, né? Pais que abandonam seus filhos, às vezes em condições, né? Em casas de repouso, em condições absurdas. E a gente fica indignado. Aquele filho vai colher exatamente aquilo que ele plantou.
Mesmo filhos que mantêm seus pais em casa e maltratam, mulheres que maltratam maridos, maridos que maltratam esposas, filhos que maltratam pais, pais que maltratam os filhos, amigos, tudo, todo tipo de relação onde há essa troca enfadonha, cada um está plantando e uma hora vai colher. Então a gente não precisa se preocupar. A gente só precisa se ocupar das nossas sementes. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Diminuir aqui. Pronto. Bom dia, Vital. Admiro muito o seu trabalho. Gostaria de saber. Perdi um filho dia 21 de maio. Dia 21 de maio fez 2 anos. Recebi a mensagem de um amigo médium de que ele desceu na corrente dizendo que está precisando de oração. Pode acontecer realmente? Resposta do Vital. Sim. As orações fervorosas enviadas aos nossos entes queridos desencarnados ajudam quando eles precisam elevar sua frequência, pois algumas almas ficam confusas no além-túmulo. A culpa por algo que cometeram, na maioria das vezes, é a causa dessa baixa frequência. Abraços de luz. Gente, uma vez, eu não vou lembrar onde, quando, como, quem, mas eu me lembro claramente de uma pessoa que mandou, eu não me lembro se mandou uma pergunta para mim ou eu vi em algum lugar, que tinha ouvido em algum lugar que não se podia orar pelas pessoas que tinham partido, que tinham desencarnado. Que ela ouviu não sei aonde. Eu falei, putz, grila, como as trevas trabalham, né? A quem interessa o fato de você não vibrar pelas pessoas? A quem? Então, assim, toda oração com intenção, né, seja a uma pessoa, a um local, a um bem geral, é válida. Então, pessoas que desencarnam, é claro que é absolutamente útil você orar por elas. Eu falava aqui muitas vezes, quando vocês fizerem as vibrações de vocês, as orações de vocês, né, envolvam as pessoas que vocês amam, envolvam também outras pessoas. Por exemplo, suicidas, espíritos que foram abortados, pessoas que pensam em cometer suicídio para que sejam demovidos daquilo, pessoas que pensam em cometer aborto para que também mudem de ideia, presidiários, pessoas que vivem em prostíbulos, em hospícios, pessoas que estão fazendo a sua passagem, pessoas que estão passando por problemas de saúde, pessoas que vivem em áreas de conflito, órfãos, pessoas que estão abandonadas, né, em casas de repouso, em orfanatos, pessoas que a gente nem conhece. Mas deixem uma vibração em aberto. Eu encaminho ao universo uma vibração amorosa para que o universo direcione onde for necessário. Compartilhar amor jamais será prejudicial. Compartilhar uma intenção amorosa em benefício de algo ou de alguém jamais poderá causar algum malefício. Então, ore sim por aquele que você acredita que precise de vibrações. Uma prece sincera jamais fica sem respostas. Bom dia a todos. Quando o Sr. Vital diz que a alma pode ser dissolvida e quando Cristo afirmou que nenhuma ovelha deste planeta seria perdida, não há uma contradição nesse contexto? Resposta do Vital. A parábola do Cristo diz que o bom pastor sempre vai procurar a ovelha perdida. Entretanto, se a ovelha se jogar no precipício, ele nada poderá fazer. As almas têm seu livre-arbítrio. Isso é o que faz a diferença. Abraços de luz. Gente, é a coisa do livre-arbítrio, não tem jeito. Então, a pessoa tem todas as possibilidades, todas as alternativas. Ela prefere continuar no caminho da não-luz. Agora, vamos lá, né? O caminho da não-luz, mas existem pessoas que estão compactuam com o mal, mas não chegam a ser aquelas criaturas absolutamente cruéis, terríveis e que vão ser dissolvidas no Sol Central.
Essas têm um grau, obviamente, muito mais elevado de maldade, de crueldade, né? E aí não tem jeito. Mas por quê? Porque elas escolheram. Nada foi imposto a elas. Certo, minha gente? Essas perguntas eu tirei justamente... foi justamente desse, não foi? Eu citei aqui o vídeo que ele respondeu aquela coisa dos animais. Perguntas e respostas, crianças da nova terra e os novos rumos da alma, dia 9/6/2025. Todas essas perguntas eu extraí deste vídeo, crianças. Certo? Aí estão alguns esclarecimentos importantes, né, do Vital, nos vídeos que ele faz. Eu vejo que algumas pessoas perguntam assim, como que eu posso fazer perguntas para o Vital? No próprio vídeo dele, né? No vídeo que ele faz, deixa a sua pergunta lá, dependendo da pergunta, ele vai responder, tá bom? Gente, um beijo para vocês, um abração, Vital, a gente se encontra aí num próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Um beijo.